choro patético, vou repetir a frase, o choro patético do Neymar está transformando o vilão em vítima. Porque todo o Santos, eu li até um texto do nosso querido Rodrigo Matos, e concordo, também escreveu só com mais detalhes. O Santos investiu 85 milhões nesse rapaz para jogar 5 meses. Jogar 5 meses, não. Contrato de 5 meses e jogar algumas partidas durante esse contrato, não é? E ele, como sempre, como fez o jogo contra o Mirassol, que o time tomou de 3 e agora essa pouca vergonha que foi essa goleada de 6, chama atenção com esse choro, e a entrevista que ele dá é como se ele não tivesse nada com ele. Está sentido, ele está triste, ele está arrasado, todo mundo tem que botar a cabeça no travesseiro, mas também no tom que os outros é que são responsáveis. Afinal de contas, nós sabemos que ele está aí para ajudar o Santos, é ele e o pai dele, a família, né, a família Neymar entrou para o Santos para ajudar o Santos, talvez ajudar para voltar para o rebaixamento. Então, como sempre eu faço no início do programa, eu me recuso a votar, porque eu sei que eu votar, eu me recuso a votar, porque se eu votasse na atuação do Vasco, ou na fragilidade do Santos, perderia de feio. E tenho quase certeza que vai ganhar o choro do Neymar, infelizmente, o que vai levá-lo também, tenho quase certeza, que vai levá-lo para a seleção brasileira. Olha, ele vai ser convocado porque ele é a vítima, coitadinho, ele está sentido, ele precisa reagir. Prestem atenção, quando sair a convocação do Ancelotti, a gente conversa. Muito bem, daqui a pouco eu dou uma parcial de como está a enquete. Agora, Juca, aconteceu tudo, né? O Neymar chorou, o Diniz consolou o Neymar, o Kleber Xavier foi demitido e o caos está de volta ao Santos. Não surpreende, dada a presidência que o Santos tem. Esse Marcelo Teixeira é um blefe, não é de hoje que é um blefe, né? É meio dono, né? Um coronel, meio dono da cidade, não apenas do Santos, né? A família dele, desde o pai, que era um bom dirigente, diga-se de passagem, incomparavelmente melhor do que ele, que além do mais é truculento e anda em más companhias. E agora, respondendo à enquete, muito bem bolada, não sei se pelo Marrinha ou se pelo Rubens Lisboa, ou se essa foi sua, âncora. Mas é claro que o que mais chamou a atenção foi o choro do Neymar, não brigo com os fatos, né? É o que está todo mundo dizendo, é o que o mundo inteiro está repercutindo, mas são lágrimas de crocodilo. Eu vou me aproveitar, Zé Trajano vai gostar, de uma dica que me deu meu amigo Eude Júnior, lembrando o samba de Dona Ivone Lara. Não me comove o pranto de quem é ruim, porque, de fato, a tentativa do Neymar, e foi bem sucedido, midiático, marqueteiro como é, foi virar ele a notícia. Foi tentar abafar a extraordinária atuação do Vasco, a brilhante atuação do Felipe Coutinho, os golaços feitos pelo Vasco no Morumbi com quase 55 mil pessoas. O que, por outro lado, dá a medida de como o Santos tem que aproveitar mais jogar na capital e não em Santos. Porque é óbvio, tem muito mais santista na cidade de São Paulo do que na Baixada Santista. Pena que não possa ser o Pacaembu a casa do Santos, porque vetado, e aí com razão, pelo gramado artificial, vetado pelo Neymar, que diz que não joga lá, né? Porque seria o estádio ideal e seria a maneira de reviver o Pacaembu, né? Até teve o jogo do Corinthians com o Bahia no Pacaembu, no Campeonato Brasileiro Feminino, que terá semifinais sensacionais, diga-se de passagem, Corinthians e São Paulo de um lado, Cruzeiro e Palmeiras do outro, os palestras, né? Ou as palestras do caso. Mas, enfim, o que está acontecendo no Santos é a crônica de uma queda anunciada. O Santos está fazendo tudo errado, está fazendo questão de fazer tudo errado. É uma concorrência com o Corinthians, né, que realmente é de tirar o chapéu, porque
o Santos, há tempos, não faz rigorosamente nada certo, né? Ainda quis fazer um laboratório para um treinador que nunca foi treinador principal, deu no que deu, né? E curioso, né? Como o futebol é um esporte absolutamente surpreendente. O Santos começou o segundo tempo, parecia que ia virar, né? Teve 2 claríssimas chances de gol. O Guilherme, que tinha sido herói na partida anterior, perdeu um gol imperdível, e a partir dali foi Brasil e Alemanha. Foi Brasil e Alemanha no Mineirão. Uma sucessão de gols, um atrás do outro, cada gol mais bonito do que o outro. Um espetáculo que o Vasco fez, e ainda vai receber o Corinthians no fim de semana em São Januário. Que vida dura que tem alguns. Mas enfim, vida que segue. Mauro, muitas camadas, né? Então temos uma atuação soberba do Vasco e como o Vasco vive uma fase de tanto tempo, a gente meio que deixa de lado. O que fez o Vasco ontem, só golaço, um negócio incrível. E tudo mais, o Neymar chorando, o Neymar agora divulgou que seria uma mensagem do filho dele pra ele e tal. Que coisa, hein? O Vasco era melhor até quando estava 0-0, né? E foi assim, um placar evidentemente muito elástico em função da bagunça que virou o Santos durante o jogo, à medida que os gols foram saindo, mas o Vasco fez um grande jogo, isso aí também não pode ser ignorado, né? Boas tramas, jogada do primeiro gol, ficou polêmica se a bola saiu ou não. Aliás, eu vi até na rede social depois santista reclamando que a bola saiu, depois tomar de 6-0, você voltar no primeiro lance para reclamar que a bola saiu, vou te contar, é muita falta de noção, né? Então, uma grande vitória. Até aconteceu uma coisa curiosa ontem, minutos antes do jogo, eu peguei o elevador e fui botar o lixo fora. Peguei o elevador, voltei no elevador, tinha 3 pessoas. Um deles estava com um avental de churrasco do Vasco. Ó. O cara estava voltando de algum churrasco, eu percebi ali o emblema do Vasco. Aí ele virou para as 2 pessoas que estavam com ele e falou, daqui a pouco vai começar o sofrimento. Fiquei quieto, não falei nada, porque respeitei o sentimento dele como vascaíno. O Vasco vem numa fase tão ruim, né? Eu fiquei depois lembrando do rapaz, falei, pô, imagina o domingão dele, né? Churrasco e o Vasco mete 6-0 do Santos. Detalhe, né? Era a sensação dele e de muitos vascaínos. Uhum. Eu estava acompanhando a live do pessoal lá do Atenção Vascaínos, também do jogo lá do Flávio Dias, e as mensagens que eles liam dos torcedores do Vasco também, algumas eram assim de desalento. Ah, não, vai dar. Vão perder de novo, sabe? 50 mil, e aí o Flávio, que é o apresentador, até ficou meio irritado, mas não é possível, vocês já estão perdendo o jogo antes de começar e tal. O que eu quero dizer com isso? Foi um negócio tão... Nenhum vascaíno imaginava isso, ninguém imaginava isso. Uma vitória, ok, mas dessa maneira foi um negócio muito, muito atípico, né? Muito curioso. Mas como eu falei no destaque inicial também, um castigo para o presidente do Santos, porque aquilo que ele falou, eu não esqueço, lá na primeira rodada, o Santos foi a São Januário e perdeu por 2-1. O Vasco não vive seu melhor momento, todo mundo sabe disso, mas o Santos estava vindo da Série B. E ele havia contratado já alguns dos muitos jogadores que contratou, depois vieram outros, né? Mas o Santos estava tentando se arrumar, até hoje não se arrumou, né? Ficou claro ontem, né? E aí tratou aquela derrota como se fosse um absurdo, como se o Vasco fosse ninguém. E eu acho que ontem foi um castigo bem merecido. A cena final é um teatro mambembe ridículo, né? De alguém buscando protagonismo no momento que, como capitão do time, deveria amparar psicologicamente os colegas mais jovens, como o goleiro, que tomou 6 gols, que é um menino ainda, um jovem goleiro. Esse era o papel do capitão, se aproximar dos jogadores mais novos e dar uma força. Vamos lá, aconteceu e tal. E não, lógico que as câmeras se voltariam para ele. Aí começa aquela cena de choro, e até o técnico adversário aproveitou a carona e foi lá, fez aquele mise-en-scène também, né? Ah, que bonito. E bonito nada, ele tinha que estar lá comemorando com os jogadores do Vasco. Aí foi lá por quê? Todo mundo sabe para onde a câmera vai apontar. Então é o momento de você fazer ali um carnavalzinho, aparecer ali como também um bom moço e tudo mais. Eu achei aquilo tudo um negócio tão constrangedor, de embrulhar o estômago, um negócio patético. Se eu fosse santista, eu ia ficar com mais raiva ainda de todo aquele teatro. Mas, ao contrário do que penso eu, acho que muitos santistas pensam o contrário. E vão ficar com raiva do Kleber Xavier, que foi demitido, do presidente do clube, que é o comandante, então ele tem a sua responsabilidade, obviamente, e de repente com raiva de um outro jogador que errou, e vão perdoar, como sempre perdoam. Então a frase que eu tenho para essas pessoas que torcem para o Santos, mas parecem gostar mais de um jogador do que do clube, é: vocês merecem. Vocês merecem. Vocês pensam assim? Então vocês merecem isso aí. É isso que merecem. Porque agora, aquilo da cena final foi um negócio ridículo, um negócio assim constrangedor. E o detalhe, né?
era o momento do Vasco, não do camisa 10 adversário. Aí tudo fica em cima, não, olha só, ele está chorando. Que se dane está chorando. A vitória do Vasco, cara. O Vasco fez 6-0. O que é mais importante? Eu acho que muito mais o Vasco na zona do rebaixamento. 5 jogos sem vencer. Meter 6-0 no Morumbi, no Santos, com 50 mil santistas no estádio. Aí essa coisa, o Neymar chorou e tal. E as pessoas ficam sensibilizadas. Eu vou te contar. Putz. Eu tô mais sensível. Nem um pouco. Tô mais sensível. Zero sensibilidade. Tô bem mais sensível. E, na verdade, quem procurou o Neymar foi o Fernando Diniz, né? Certo? Sim. Não foi lá abraçar o Fernando Diniz. O Neymar não. O Fernando Diniz interrompe a caminhada do Neymar cabisbaixo junto e fala algumas coisas pra ele, não sei quais, né? Eles tiveram esse relacionamento, lembremos como foi o relacionamento do Fernando Diniz e Neymar na seleção brasileira. Era quase uma ode diária ao Neymar, né? Falou algumas coisas, o cara desabou a chorar. O que eu posso fazer? Você acha que o cara é ator da Globo, fica lá, agora eu vou chorar? Não. O cara tomou de 6-0, o time dele de 6-0. Chega alguém, o técnico adversário, fala, pô, cara, tal. Legítimo o cara chorar. Não vejo. O que eu acho que está acontecendo é que ele está cada vez mais convencido que ele não consegue mais ser um jogador de futebol de primeiro nível. Simples assim. E isso gera frustração. O Felipe Coutinho ontem, ele foi o dono do jogo, não foi o Neymar. Quem dominou foi o craque do Vasco, não foi o craque do Santos. E ele que talvez tenha proporcionado Neymar 50 mil pessoas no Morumbi, porque o Santos não jogaria para 50 mil pessoas sem o Neymar, em lugar nenhum, e jogou 2 vezes, viu o time dele perecer, tomar de 5-0, ele não conseguiu fazer nada. Então, 6-0, ele não conseguiu fazer nada. Então, assim, eu entendo a frustração e o choro do cara. Tudo bem, aí tem um aspecto que vocês falaram que eu concordo. Depois, com a cabeça fria, do banho tomado, chegar e falar, foi uma M, né? Foi essa a palavra, isso não é o Santos, como se ele não tivesse participação naquilo, aí eu acho errado. Porque o jeito que ele falou parecia que ele não tinha participação naquilo. Agora o cara chorar, depois o técnico foi lá. E o Fernando Diniz é isso também, né, cara? O Fernando Diniz foi genial no jogo. O time jogou muito melhor sem o Verratti. Engoliu os caras. O Fernando Diniz, ele contraria todas as minhas teses sobre futebol, né? Sempre. Então, a trio de meio de campo dele, todos tinham mais de 30 anos. O Jair, o Tietê e o Coutinho. Os caras acabaram com o jogo, né? Os veteranos do Vasco. Mas aí acaba o jogo, ele vai para a torcida do Vasco, sim, fala com aqueles V da vitória, né? Mesmo antes de acabar, ele já estava fazendo. Já estava fazendo, mas imediatamente ele vai atrás do Neymar. Também, eu não acho que foi... Eu imagino, eu tô mais sensível, de novo. Eu não imagino que tenha sido, eu vou procurar o Neymar porque a câmera vai em mim. Eu tava até outro dia comandando o cara na seleção brasileira, eu vou falar umas palavras pro cara. E o cara chorou. O que eu posso fazer? Né? O Neymar, de repente... Cara, o Neymar não tem nada a ver com quem a gente gosta de um atleta de futebol. Todos nós. Mas o cara chorar depois do jogo com o técnico falando umas coisas não é a gente que controla, cara. Eu acho que é um pouco demais, na minha opinião. Um teatro Mambembe, Arnaldo. Ou então ele é um ator mesmo. Em busca de protagonismo. Mas o que aconteceu? Mas quem foi o busca de protagonismo? O Diniz ou o Neymar? Os dois, o capitão do time, ao invés de se aproximar dos seus companheiros. Vamos levantar a cabeça aí, vamos lá, né? Não, você falar, bota a mão no rosto, enfia a cara dentro da camisa e faz um teatro. Um teatro Mambembe, uma coisa patética. Eu não vejo essas lágrimas como um teatro. Ele fez outra coisa do jogo, ele reclamou o jogo inteiro, enquanto tinha jogo. Só reclamando, tentando apitar o jogo. Mas ao contrário. Tomou o cartão, tá suspenso. Ao contrário das fanzocas do Flamengo que ficaram jogando tapete vermelho para ele, o Vasco chegou arrepiando. Sim. Jogou bola. Sim. E meteu 6-0. Com o Neymar, com 50 mil, com tudo. Ô Mauro, você já foi à Bahia? Sim. O Neymar não vai. Não vai, é verdade. Tomou um cartão amarelo, né? Não vai. Tá fora do jogo contra o Bahia. Eu tô falando sobre choro, eu queria ouvir o Cidadão, só pontuar uma questão. Já vou passar a bola para você. Quando... Âncora. Oi. Não, só queria fazer um registro do que o Arnaldo falou, eu entendo que o Arnaldo falou, é que ele não chorou
a partir do abraço que ele recebeu do Fernando Diniz. Chorou. Chorou, Eu estava chorando. Não, mas ele desabou. É isso que eu quero dizer. Ele já estava chorando antes, sentado no campo. Mas ele desabou depois que o Fernando Diniz falou algumas coisas no ouvido dele. Arnaldo. Mas, ó, Peraí, calma. deixa eu só O que eu botar quero o... dizer é que ele só ver a puxou- cena. Deixa eu só botar Não, o do eu Danilo sei, na Arnaldo, conversa. mas eu quero dizer que ele estava chorando antes do abraço. Antes. Tá. Mas ele desabou do jeito que a gente viu depois do encontro. Ó, deixa eu passar a bola aqui pro Danilo. Arnaldo, E só Arnaldo pontuar algumas hoje coisas. está com coração de mãe. Primeiro... Arnaldo hoje está assim uma coisa, uma manteiga. Aquela faca que o âncora gosta de Isso, usar isso. seria ideal para fatiar Arnaldo Ribeiro hoje. Estou comovido com você, não com o Neymar. Danilo, vamos lá. Para bolas. Algumas Lágrimas de questões. crocodilo. Algumas questões.